E como eu gosto de dizer para os casais, que não podem ir deitar, não podem dormir sem estabelecer de novo relações. Não é permitido uma mulher ir dormir na cama e o esposo no sofá, porque estão divididos, porque estão inimizades, porque estão bravos, porque brigaram. Não é permitido isso, tem que fazer as pazes. A mesma coisa acontece na comunidade. Você não pode, não deve se aproximar da mesa do Senhor, da Eucaristia, se você tem inimizade com uma pessoa dentro da comunidade cristã. Não pode, não deve. Você está se condenando, está comungando a tua própria condenação. Eu já tive experiência disso, e terei experiência mais pela frente. Sabemos que não é fácil, mas não é impossível. Não é impossível para aquele que quer trilhar o caminho do Senhor. E existem leigos e leigas que são presas, mas também padres, né? E também diáconos. Vamos colocar a gente de fora. Somos presas fáceis para o mal. O atrapalhador é esperto em atrapalhar. Sobretudo quando o reino de Deus está crescendo, ele vai fazer tudo possível para fazer que se destrua. E ele não vai usar outros instrumentos, outros membros, a não ser os próprios membros do reino de Deus. Chega alguém fofocando, chega alguém para tomar do outro, chega alguém para tomar do padre. É alguém da comunidade, mas que foi escolhido para atrapalhar. A gente deve resistir, como diz Paulo, firme na fé. A gente não pode cair nessa tentação. Não pode continuar a mesma jogada, senão a gente vai destruindo o reino de Deus. Quando nos destruímos e nos degradamos entre nós. Pensemos isso, repitamos isso, porque está em jogo, é o reino de Deus. Não é o reino do Padre Osmo não tem reino. Não é o reino do ministro tal, do diácono tal, do padre tal, do bispo tal, do papa tal. Não existe reino deles, nosso. É o reino de Cristo. E Cristo deve estar no centro do seu reino. Não há pessoa do padre, não há pessoa do ministro, não há pessoa do diácono, não há pessoa do bispo, não há pessoa do papa. Cristo deve estar no centro. Você deve ir ao encontro do Cristo, não ao encontro do ministro. E falo isso muito sério, porque isso atrapalha as nossas comunidades. Atrapalha a nossa vida pessoal. Eu gosto daquele, eu não gosto daquele. Eu comparo aquele com aquele outro. Este presta, este não presta. Não. Isso não deve ser feito. Não deve ser feito. Eu vou ao encontro do Cristo por meio da palavra e por meio da Eucaristia. Se não for assim, nós vamos então fechar as portas das comunidades, porque elas estão se dividindo, elas estão acabando, elas estão envelhecendo, não estão evangelizando. E se uma comunidade não evangeliza, para que ela existe? Estamos no lugar errado. Porque a comunidade não pode ser lugar, não deve ser lugar onde você se promove para um agir político, por exemplo, onde você, eu já vi muitas pessoas procurar o campo comunitário para ser projetado, para trabalhar e depois ter mais nomes, né, mais atividades no currículo. Pessoas que não participaram mais. E eu pergunto, você não veio mais porque... eu venho assim, padre, que você não me vê. Não. Você desistiu, trabalhando lá na política, no partido político, naquela ONG você está trabalhando, naquele grupo, mas aqui a comunidade você não vem. Mas quando você quer tirar proveito da comunidade, você vem correndo. Isso não pode ser feito, porque não é o lugar para ser
para a pessoa se promover na sociedade. O que está em jogo é o reino de Deus. E esse reino de Deus que nós vivenciamos deve transformar o mundo. Esse reino de Deus, que não é meu reino, é meu, mas não sou o dono do reino. Deve transformar o mundo. Aqui deve ser o ninho do amor nas comunidades cristãs. Se não for assim, devemos mudar muita coisa. Se aqui não é o lugar onde nós amamos, onde as pessoas se sentem bem, o Cristo não está sendo o centro. Aqui deve ser o lugar da partilha. E quando falo aqui para toda a igreja, lugar da partilha, lugar da solidariedade, sermos solidários uns com os outros, deixar de ser egoístas, como o mundo é egoísta. Vocês veem que quando uma pessoa se lança candidato para presidente da república, para a governação, para o prefeito, para outros cargos públicos, ela se apresenta sempre como a pessoa melhor. E se tem um adversário, ela vai falar mal do adversário, vai puxar o tapete do adversário para que o adversário caia. E ele reina. Dentro da nossa comunidade cristã não pode existir isso. Não é permitido isso, embora exista. Devemos trabalhar muito bem essa atitude anticristã. Devo sempre estar disposto a ajudar meu irmão e chamar o outro de irmãos e irmãs, porque de fato somos irmãos e irmãs. Está acontecendo alguma coisa aí com vocês? Avaliação pessoal, comunitária, para que mude. Se não mudar, não somos da mentira, não somos da verdade. O Cristo diz no Evangelho: todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Agora, quem é da mentira não escuta a voz do Senhor, mas escuta a sua própria voz. Que o Senhor nos ajude, caríssimos irmãos e irmãs, a renovar neste dia em que celebramos o Cristo operário, Cristo evangelizador, o Cristo missionário do Pai. Esse é o nosso compromisso de sermos testemunhas vivas dele aqui e agora. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.